Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo e com você nós temos a Jéssica. Dê um oi pra ela. Isso! Vamos juntos? Vamos aprender muito mesmo sobre História Mundial recente. Sim, os últimos anos do século XX. Como se encaminhou para o seu final o século XX da história mundial. E para você poder vir com a gente com tudo, aprendendo bastante, como sempre você faz, traga lápis, caderno, caneta, anote as informações importantes desta aula, nomes, algumas datas, alguns fatos importantes, para que você possa continuar estudando. Estudando o quê? Nós vamos falar sobre o final da Guerra Fria. Este evento que marcou praticamente toda a segunda metade do século XX no mundo. Então, nós vamos conversar sobre o fim da Guerra Fria e sobre o colapso da União Soviética. Sobre como a União Soviética chegou ao final, ela se desagregou. Então, vamos juntos estudar isso, já que nós falamos de Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, as bandeirinhas te ajudaram um pouco nisso. E aí, uma pergunta para te aquecer nesse momento. Você lembra o que sobre o tema Guerra Fria? E para te ajudar, esse mapa mundi aqui mostra os países em azul, membros da OTAN, capitalista, e os em vermelho, os membros do Pacto de Varsóvia, socialismo, aliado à União Soviética. Te ajudou a lembrar mais coisas? Muito bem. Sobre Guerra Fria, foi um conflito ideológico permanente entre as duas superpotências mundiais depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Eles evitavam um confronto militar direto, não se enfrentavam militarmente diretamente, Estados Unidos e União Soviética. Então, como funcionava a Guerra Fria? Para defender seus interesses, para ajudar seus aliados, para expandir áreas de influência, os dois lados usavam propaganda, espionagem, violência, entre outros meios aí de enfrentamento, mas não o enfrentamento militar direto. Então, Guerra Fria, esse conflito permanente ideológico. Lembrou disso? Estados Unidos e União Soviética, influência sobre o mundo. Muito bem, criança. Continuando então, você já ouviu falar do acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl, atual Ucrânia, em 1986? Foi o maior acidente nuclear já registrado na usina nuclear de Chernobyl, que à época fazia parte da União Soviética. Esse acidente, ele contribuiu de que maneira será para o fim do socialismo na União Soviética? Será que ele teve alguma contribuição? Será que ele afetou o governo de alguma maneira, a sociedade, que ajudou a levar a União Soviética para o seu final? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa aula. E ainda, aqui uma manchete para você. Depois de 30 anos do fim da União Soviética, a Rússia é um país capitalista? Porque você vai lembrar da União Soviética e ligada ao socialismo. Então, até a manchete continua, afirmando que somente 2 presidentes ocuparam o Kremlin, que é a sede do governo russo, nas últimas décadas, tirando a fase aí do Vladimir Putin como primeiro-ministro, ele, o presidente, há mais tempo no cargo. 30 anos após o fim da União Soviética, a Rússia ainda possui um governo fortemente centralizador. Essa centralização ainda é vestígios de uma herança lá do período dos czares e do período da União Soviética, onde esse governo era centralizador. Isso permanece como característica na Rússia. O grande debate é, a Rússia é um país capitalista? Guarda traços de socialismo ainda? Então, uma questão aí muito discutida na política mundial. Para a nossa aula de hoje, para conversarmos, a gente começa mostrando a imagem de Mikhail Gorbachev. Em alguns lugares você vai ouvir pelo nome de Mikhail Gorbachev ou Gorbachev, Gorbachov. Depende da maneira aí como você vai falar o sotaque russo. Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, ele assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética no ano de 1985. Nesse período, o país vivia uma grande crise, não só política, mas também econômica, social. E ele assumiu o cargo de secretário-geral, o equivalente aí ao líder do governo na União Soviética.
E ele teve de enfrentar uma enorme desigualdade do desenvolvimento da União Soviética para os líderes dos países capitalistas. Havia um aumento dessa diferença de desenvolvimento entre a União Soviética e os principais países capitalistas. Então, o Gorbachev ele propôs uma série de mudanças, de reformas, de correções que ele entendia como necessárias para a União Soviética. Entre elas, a perestroika, ou seja, um conjunto de reformas econômicas, você já vai entender melhor esse nome, anota ele, lembra que eu pedi para anotar. E a glasnost, um conjunto de reformas políticas, dando a ideia de transparência. A perestroika, que significa a palavra reestruturação em russo, ligada à economia. Ele adotou medidas como corte nos gastos com armas e soldados, retirada das tropas da União Soviética lá da Guerra do Afeganistão, onde estavam desde 1979. Ainda, o estímulo à inovação tecnológica no país e a competitividade entre as empresas, o fim do monopólio estatal, onde apenas algumas empresas do governo poderiam oferecer alguns serviços e produtos, e ainda permissão de entrada de capitais estrangeiros no país. Então, uma pequena mudança aí guinada de rumos aí em direção a algo próximo aí ao capitalismo. Então, uma tentativa de reforma econômica para diminuir a crise econômica no país. Isso a perestroika, reestruturação, economia. A outra foi a glasnost, transparência em russo, política. O governo soviético era muito acusado de falta de transparência política. Aliás, o evento da explosão da usina nuclear de Chernobyl escancarou essa falta de transparência na União Soviética. A glasnost era uma abertura política de verdade, no qual se destacaram aí fim da censura, libertação de presos políticos e o fim do unipartidarismo, ou seja, somente o Partido Comunista poderia existir. Então, uma maior liberdade política dentro da União Soviética. E aqui esse selo, por exemplo, marca, esse que está na sua tela, marca aí as comemorações aí do Grande Outubro, mostrando essa liberdade da população, a alegria nas ruas, junto aí do governo e do exército soviético. Então, perestroika, uma reforma econômica para melhorar a economia. Já a glasnost, transparência política, maior liberdade para as pessoas. E aí nós temos um exercício. Leia comigo esse texto, que é um texto de Mikhail Gorbachev. Nossos foguetes conseguem encontrar o cometa de Halley e atingir Vênus com uma precisão surpreendente. Mas ao lado desses triunfos científicos e tecnológicos, existe uma ineficiência óbvia para aplicar nossas conquistas científicas às necessidades econômicas. E muitos dos eletrodomésticos da União Soviética apresentam uma qualidade sofrível. Então, o Mikhail Gorbachev fala então sobre a falta aí de capacidade de competição econômica dos produtos da União Soviética. Então, como solução para isso, uma das propostas foi a perestroika. Qual era o objetivo da perestroika?
Pegou o caderno? Você anotou antes das aulas? Eu avisei no início, tenha o caderno, lápis, caneta para anotar. Então, uma expressão em russo, perestroika, dentro da União Soviética, era a ideia de reforma econômica, reestruturação econômica, melhorar a competitividade da indústria e dos produtos da União Soviética em comparação aí com a competitividade dos produtos dos países capitalistas. Então, uma melhoria econômica, inovação tecnológica na produção industrial da União Soviética. Perestroika, reestruturação econômica. Anotou? Glasnost? Isso, reforma política. Boa! As duas, porém, perestroika na área econômica, glasnost na área política, não surtiram o efeito esperado aí pelo governo de Mikhail Gorbachev. Um dos motivos é a dificuldade própria de passar uma economia totalmente socialista, planificada, planejada anteriormente pelo governo, para uma economia de mercado, uma economia capitalista, de livre produção, livre iniciativa. Então, essa transição, muito demorada, então demorou a surtir efeitos na vida da União Soviética. Havia ainda uma oposição ao governo de Gorbachev. De um lado, um grupo queria impedir as reformas, porque isso tiraria a cara do socialismo soviético. Do outro lado, havia um grupo que defendia que as reformas fossem mais amplas ainda, de que a glasnost e a perestroika seriam ainda muito tímidas. Então, havia oposição dentro do próprio governo soviético, além das dificuldades naturais da economia. Nesse cenário do governo de Mikhail Gorbachev, 1986, um acidente trágico, terrível, marcou a história final aí da União Soviética. O acidente nuclear em Chernobyl. Chernobyl era uma usina de energia nuclear localizada próxima à cidade de Pripyat. Atualmente fica na Ucrânia, próxima à divisa com Belarus. Eu destaquei no mapa aí para você o mapa atual da Ucrânia. E mostra onde está Kiev, a capital, em destaque, e mais acima onde ficaria o reator de Chernobyl. Esse desastre aconteceu por falha humana na operação, na geração ali da energia dentro dessa usina nuclear. Porém, o governo da União Soviética demorou a reconhecer o acidente, reconhecer as causas, e isso gerou uma enorme desconfiança da população, principalmente pela falta de transparência. O que o governo poderia tentar esconder para demorar tanto tempo a admitir o acidente nuclear em Chernobyl? Então, essa falta de transparência foi mais um golpe aí no governo, agora no governo de Gorbachev. Exercício para você, já que falamos tanto de União Soviética, tem um mapa aqui para você dos atuais países que formavam a União Soviética. Tarefa para você, você vai pegar com a ajuda de um mapa, pesquisando na internet, em sites que você queira, ou de um atlas que você tenha com você, e vai responder aqui, ó, com a ligação dos números, quais os países atuais que faziam parte da União Soviética.
Conseguiu identificar todos os países? Deu um tempinho? O mais fácil de todos aí, o número 11, a Rússia, o maior país dos membros da União Soviética. E conseguiu identificar todos os outros países? Você reparou aí que no total, 15 países atuais faziam parte, formavam a União Soviética. Conseguiu identificar todos? Uma listinha para você ir mostrando os 15. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia ou Belarus, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. 15 países faziam parte da União Soviética, depois que ela se desmembrou, aí passaram a ficar independentes, tal como estão atualmente. Falando sobre esse desmembramento, o final da União Soviética. Então, a crise do socialismo se aprofundou cada vez mais na União Soviética, fortalecendo movimentos que queriam separar os vários países membros da União Soviética. Em 11 de março de 1990, a Lituânia proclamou sua independência em relação à União Soviética e foi o primeiro país a abandonar oficialmente o bloco soviético. E em junho de 1991, Boris Yeltsin, que está na sua imagem à direita da tela, foi escolhido presidente da Rússia. E a Rússia, você já viu pelo tamanho e tudo aí, a principal república dentro da União Soviética. E o Boris Yeltsin, então, passou a liderar esse processo de desagregação da União Soviética. Aproveitando essa crise política, econômica, de falta de transparência, as repúblicas soviéticas foram aos poucos, uma a uma nos meses seguintes, oficializando as suas independências. E no final de 1991, esse processo de desagregação estava concluído. Começou com a Lituânia, em março de 1990, e foi até o final de 1991. No dia 8 de dezembro de 1991, Boris Yeltsin, o líder da Rússia, anunciou a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Ela tinha como função dar apoio político, econômico, dar apoio para essas ex-repúblicas soviéticas que estavam ficando independentes. Então, a Comunidade dos Estados Independentes. Com essa desagregação, a posição de maior e mais poderoso país da região, claro, ficou com a Rússia. Rússia que era liderada por Boris Yeltsin. E aí você tem esse mapa aí que mostra os atuais países membros, que eram membros, as ex-repúblicas que eram membros da União Soviética. Então você tem de novo a formação deles todos aí, como a gente já tinha conversado no exercício anterior. No Natal de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou à liderança da União Soviética, marcando o fim da União Soviética e, consequentemente, aí, o fim definitivo da Guerra Fria. Natal de 1991, fim da União Soviética, as ex-repúblicas agora estavam independentes. Exercícios. Os últimos anos da União Soviética foram uma catástrofe em câmera lenta. A queda dos satélites europeus em 1989 demonstraram o colapso da União Soviética como potência internacional, mais ainda como superpotência. Exercício para você. Por que o fim da União Soviética marcou também esse fim da bipolaridade no mundo?
A corrida espacial foi um dos elementos aí que marcou a disputa na Guerra Fria, além da corrida armamentista e de outras. Porém, no final da década de 1980, alguns satélites da União Soviética caíram, perderam operação, demonstrando aí definitivamente que o país enfrentava uma séria crise, inclusive com dificuldades para manter em funcionamento os seus satélites, as suas operações em geral. Então escancarava-se ali a queda da União Soviética como potência, que ela não poderia mais fazer frente dentro da Guerra Fria aos Estados Unidos. Então a questão para você era, o fim da União Soviética marcou o fim da bipolaridade no mundo. Como isso? Bipolaridade, dois polos, dois lados concorrentes. Estados Unidos capitalista, União Soviética líder do socialismo. Então, a Guerra Fria chegava ao fim. Não havia mais a grande nação, símbolo do socialismo, para rivalizar com os países capitalistas. Nem na economia, nem na área militar, nem na política. Acabou a União Soviética. Então, não havia mais o grande símbolo socialista, portanto, os países capitalistas aí ficaram aí proeminentes no mundo. Era o fim da Guerra Fria, juntamente com o fim da União Soviética. Criança, o que você aprendeu na aula de hoje? Desde a década de 1970, 1980, a União Soviética enfrentava uma crise em vários setores, político, econômico, social. Mikhail Gorbachev assumiu o comando soviético em 1985, nesse cenário, e propôs como reformas a reforma política, glasnost, transparência, e a reforma econômica, perestroika, reestruturação. A tragédia de Chernobyl, que aconteceu em 1986 na usina nuclear, também marcou essa crise da União Soviética. União Soviética que chegou ao fim no Natal de 1991, após a desagregação e a independência das suas repúblicas que eram membros aí da União Soviética. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!